Oh, 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 olá! Aqui quem fala é o Na Ponta, seu amigo dos desenhos. Ai, que diversão estar aqui de novo. Vou começar mais um desenho bonito, engraçado e divertido. Hoje eu vou fazer um zumbi americano. Qual é a diferença do zumbi americano pro brasileiro? Nem eu sei, mas vamos deixar isso pra lá. Olha só, que maravilhoso. Vou começar aqui fazendo esse rostinho bonito, lindo. Olha só como a pele se descola de uma maneira incrível, porque ele é um zumbi que já está com a pele descolando. Olha só, olha isso. Você vai ter uma surpresa aqui nesse vídeo, viu? Olha isso, vou fazer o que? O cabelinho dele, né? Que é uma sensação lindo zumbi. Que é tudo bagunçado, tudo arrepiado, tudo feio, não é? Olha isso. Zumbi não se penteia, então tem que fazer desse jeitinho, olha só. Tudo arrepiado, tudo macamba. Olha que diversão americana, que diversão bonita. Eu não sei porque eu falei esse zumbi americano, acho que eu tô vendo muita gameplay, viu? Mas voltando aqui. Olha isso. Que bonito, ai que bonitão. Dentinho aqui, meio podre, meio regaçado, porque zumbi é regaçado, né? Tem que fazer bem feinho o zumbi, né? Olha só que bacana, que bonito o dentinho dele. Olha que legal, a sensação incrível de desenhamento que estou tendo agora nesse exato momento. Olha isso. Vou começar aqui fazendo uns detalhes bacanas, detalhes bonitos e animados para você que me assiste. Aqui é o Na Ponta, o seu amigo do... essa aqui é a novidade, olha isso. Você percebe? Ele está puxando a pele dele mesmo. Por que eu inventei isso? Porque é meio engraçado de se ver que um zumbi está morto-vivo, então um zumbi, obviamente, não consegue sentir a pele dele, não consegue sentir nada. O zumbi morde, se ele é mordido, não vai fazer diferença nenhuma se um zumbi mordeu o outro. Será que se um zumbi mordeu o outro, ele fica mais infectado ainda? Ou o zumbi vai falar pro outro zumbi: aí, foi mal aí para eu ter te mordido, viu? Eu sei que não fez diferença nenhuma. Agora a gente já está duplamente infectado. Duplamente. Olha só que, olha que bonitão esse desenho, olha. Fiz até um bigodinho aqui do Charlie Chaplin. Quem diria, hein? O Charlie Chaplin. Olha isso. Eu acho que isso daí não era pra ser um bigodinho não, viu? Mas, olha lá. Vou fazer aqui. Olha isso, esse bigode, tô me incomodando com esse bigode tá parecendo do Charlie Chaplin. Parece até que o Charlie Chaplin virou um zumbi. Mas sabemos que isso não é verdade. Olha isso, parece, mas não é. Fazer aqui um pescocinho bacana, bonito pra caramba. Aquele pescocinho de galinha cega, olha que bonito. Olha isso, que legal, bacana e divertido. Aí, está até arrancando a pele dele. Não sei porquê, inventei isso agora e quis compartilhar com vocês, fazendo esse vídeo maravilhoso, lindo, bacana, especialmente para vocês, viu? Daqui a pouco eu vou começar com a minha pintura. E como eu sempre digo, para pintar bonito não se precisa pintar forte. Basta você pintar do seu jeito que vai dar tudo certo. Saruê, saruê, saruê. Saruê, saruê, saruê. Vou começar aqui agora com a pintura do cabelinho dele. Olha que cabelo bonito, cabelo maneiro, cabelo legal. Olha aqui, pintar aqui, esse detalhe aqui, faz isso aqui, uns sombreadinhos que não pode faltar, não é? Olha aqui, que zumbi maneiro. Mas é só o cabelo, não pinta a orelhinha ainda não. Olha isso, eu vou pintar aqui. Olha que maravilhoso isso. Que bacana, que bonito. Olha isso. Olha só, que maravilha esse zumbi, ó.
Eu não tenho mais nada pra falar. Eu vou começar a cantarolar aqui agora enquanto desenho. Enquanto eu vou fazer nesse desenho bonito e maravilhoso. Zumbi arrancando a própria pele. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 zumbi. Na 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 zumbi. Zumbi. Na 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 zumbi. Vai zumbi. Na 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 vai zumbi. Zumbi. Na 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 vai zumbi. Zumbi. Na 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 vai zumbi. Pinta o peitinho dele. Pinta o peitinho dele. Olha o peito do zumbi. Na 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 na. Olha que maravilha. Terminando aqui de pintar a mãozinha dele. Olha só que sensação maravilhosa de desenhamento. Incrível, supernatural meu desenho. Olha isso. Não se precisa pintar forte para se pintar bonito. Eu sempre digo isso no canal e sempre vou dizer. Olha isso aqui agora. Eu vou pintar a roupinha dele. Olha que maravilha. Que demais. Pintar essa roupinha aqui dele. Está há muito tempo já com ele essa roupa, não é? Ele é um zumbi, então o zumbi não troca de roupa. Fica com a mesma roupa toda hora. Fedendo, né? Tá aí, ó. Realmente eu fiz um cenário aqui muito bonito do zumbi. Olha isso. Maravilha, que sensação maravilhosa de desenhamento. E aqui está a roupa do zumbi. O que sobrou dela. Olha isso, vou começar aqui a pintar alguns detalhezinhos feios, né? Não pode faltar. Algumas feridas no meu zumbi, olha isso. O zumbi tem algumas feridas, né? Não sei porquê, né? Porque ele não sente dor, então ele se machuca mesmo. E é isso aí mesmo. Ih, esbarrei ali, saiu meu dedo. Ah, tá bom, vamos continuar. É isso aí. Olha lá, ó. Olha isso. Pintar, olha que detalhe bonito, bacana, olha isso. Pintar aqui nesse negocinho aqui. Faz alguns detalhezinhos aqui. Olha isso. Que maravilha. Uou, que maravilha. Uma sensação maravilhosa. Ai, como eu desenho. Eu tenho tanta imaginação na minha cabeça que não tem como. Eu tenho que ficar postando vídeos aqui no YouTube para a minha arte se soltar pouco a pouco. Olha que maravilha. Agora sim, também sendo um zumbi. Tem diferentes tipos de zumbi, sabia? Tem zumbi que faz... E tem zumbi que faz... Depende da série ou do game que você está jogando ou assistindo, né? Então, galera, é isso. Olha o meu zumbi. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Até mais!